O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como dissertes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, ela é cheia de verdades e realidades que já vivenciaram e também podemos dizer que vivemos hoje também em certas particularidades. No livro do profeta Oséias, nos fala, Deus falando: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Essa leitura, queridos, nos faz voltar lá atrás, em um tempo em que o povo de Israel, o povo de Deus, fez aliança com os assírios, passou a amar os deuses assírios, passou a experimentar os costumes daquele povo pagão, voltou a praticar a infidelidade a Deus. E eles caíram em uma situação difícil. Caíram, meus queridos, no pecado de não mais amar a Deus, mas amar os deuses assírios, de amar os costumes pagãos. E a cólera caiu em cima deles. Que hoje nós podemos refletir, meus queridos, as situações que nós vivenciamos em uma sociedade. Uma sociedade, muitas vezes, paganizada pela violência, paganizada pela falta de estrutura, de honestidade. Uma sociedade paganizada
pela falta da paz. O que aconteceu em tempos passados, podemos refletir também que hoje acontece a mesma coisa. O mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu ser. Amar a tua igreja. Nós vemos hoje em dia esse amor, queridos, que nós temos por Deus. A gente passa a amar as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. E as consequências estão aí. Deixamos de amar a Deus e muito mais, queridos, deixamos de amar ou de praticar o amor ao próximo. É claro, queridos, que quando nós ouvimos isso, amar a Deus e amar ao próximo, muitos vão pensar no seu coração: isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. É claro, para aqueles que a fé foi arrancada do coração, meus queridos, da sua boca, como ontem nós lemos, meditamos, para aqueles que que a fé já foi arrancada, ele não vai acreditar. Mas a igreja de Cristo está aqui. A prova, meus queridos, do amor de Deus, a igreja. Criamos tantas leis, queridos. Outro dia eu peguei o Código, Civil. É um livro de milhares e milhares de leis. E o homem criando. Mais ainda. Assim como eu pego também muitos livros de leis. Até mesmo na nossa igreja. Nas nossas casas. Leis. Mas só um, queridos, basta, só um. Amar a Deus e amar ao próximo. E aonde é que nós vamos amar, queridos? Aonde que nós vamos amar a Deus? Porque Deus nos pede, olha, tem que amar a Deus e tem que amar ao próximo. E aonde é que nós vamos amar a Deus? Primeiramente, nós vamos nos encontrar com Ele na fé. O centro, meus queridos, deste amor é a igreja. E muito mais, o centro da igreja é a Eucaristia. A Eucaristia. O que, por sinal, muita gente não procura mais. Porque estão amando mais. Estão deixando de acreditar na igreja de Cristo. É aqui, queridos, que a lei, todas as leis perdem sentidos e fica só o amor. Nós amamos a Deus no nosso irmão. E o centro desse amor é o próprio Deus, no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, que é a Eucaristia. É esse convite de Deus para nós hoje, queridos. E a você, querido irmão que participa, que nos vê e ouve através da rede de comunicação. Nós não podemos acreditar em Deus e não nos envolver no amor ao próximo, como muitos fazem de nossos irmãos. Padre, eu me acordo e rezo na minha casa.
Sim, tu pode rezar. Mas te lembra que aqui é o centro do encontro do homem com Deus e dos seus irmãos na fonte da vida, que é a Eucaristia. Eu rezo em casa. É bom rezar, particularmente Jesus, mas nós temos que viver a unidade do amor ao próximo. É nessa unidade, queridos, que nós vamos ser protagonista de uma sociedade melhor. É amando a Deus que vai se expandir o amor. Vamos ser missionários, vamos levar esse nosso testemunho, essa nossa fé, levando isso para aqueles da qual a fé foi arrancada da sua boca. Somos nós, queridos. A você que veio hoje aqui, nesta Basílica Santuário, e que nos ouve pela Rádio Web e a Rede de Comunicação Nazaré. Ouve, meu povo, eu sou o vosso Deus, eu sou a paz, eu sou o amor. Os cavalos da Síria não te salvarão. Isto é, essas forças do mundo não vão te salvar. E nem vão, meus queridos, te dar uma paz. Pegue o jornal, veja a televisão, meus queridos. O homem querendo construir uma sociedade para si mesmo, uma humanidade para si mesmo. Não vai dar certo, nunca deu certo e nem dará certo. Dará certo e justo e correto é quando nós colocamos toda a nossa vida em amar a Deus e amar os nossos irmãos. O reino de Deus, queridos, está bem próximo de nós. Como Jesus fala para este mestre da lei. Que por sinal, queridos, esses mestres da lei, homens da lei de Deus, criaram 248 mandamentos e criaram 365 proibições para o povo de Israel. É por isso que ele faz essa pergunta para Jesus: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Dessas 365 proibições e 248 mandamentos, fora os de 10 da igreja de Deus. Qual é o maior de todos? Qual é o maior desses mandamentos que nós temos, queridos, que o mundo cria? Nenhum deles é maior, porque não vai resolver. O maior é esse: amar a Deus e amar ao próximo. O homem que quer, meus queridos, viver por si mesmo, vai continuar criando leis e vão fazer livros e livros com essas leis, mas não vai resolver o problema de uma sociedade, de uma vida longe de Deus. Queridos irmãos, hoje é um convite de Deus para todos nós, para a sua igreja. Acredite, meus queridos, façamos da nossa vida uma vida dentro do amor de Deus. Que a nossa vida seja regida pela lei do amor. É melhor do que todos os sacrifícios
que muitas vezes nós fazemos: amar a Deus. Que neste dia todos vocês, queridos irmãos, sintam o amor de Deus. Volta para mim, tu que anda afastado. Volta para mim e sente o meu amor por ti. E a nós que estamos mais próximos de Deus, diria assim: vamos dar aquilo que nós temos para aqueles que não têm, queridos. Vamos dar a nossa fé a eles, a nossa confiança em Deus. Vamos dar a nossa luz. Vamos dar a nossa vida. É essa a igreja de Cristo. É essa a igreja da nossa mãe. A igreja que serve. A igreja que ama. Felizes aqueles que compreendem e vivem o amor de Deus.